Pronto. Então, estamos gravando. Já fazendo uma breve prestação de contas aí com os senhores, né? Nós estamos estudando o procedimento comum do código, né? Então, procedimento comum que inicia na petição inicial, e aí nós falamos sobre a petição inicial, sobre as regras da petição inicial, sobretudo ali o artigo 319, parágrafos do CPC, trabalhamos a questão das regras do pedido, né? Então, fizemos toda aquela análise ainda de forma presencial, a parte dos pedidos. Depois veio a audiência de conciliação e mediação. Creio que a audiência de conciliação e mediação foi a nossa primeira aula já em quarentena. Então, tivemos a audiência lá do 334 do CPC. Após isso, vimos, acho que antes da audiência nós vimos as posturas do juiz mediante a petição inicial. Então, quais são as possíveis decisões que o juiz pode dar quando ele recebe essa petição inicial. E ali ele pode, por exemplo, julgar liminarmente improcedente o pedido, ele pode indeferir o pedido com base naquilo ali no que a legislação tem para indeferimento do pedido, né? Ele pode determinar a emenda da petição inicial, ele pode também determinar a citação. Dentro dessa ideia, falamos um pouco sobre as modalidades de citação, depois veio a audiência de conciliação e mediação. Dentro dessa ideia de audiência de conciliação e mediação, fizemos ali a análise, né? Em regra, ela vai acontecer, só não vai acontecer se as duas partes se manifestarem expressamente no sentido de que não querem essa audiência e também se o direito discutido não admitir a autocomposição. Depois abre, então, para a fase de respostas do réu. Falamos sobre a contestação, supercontestação, todas as preliminares e incidentes processuais serão contidos dentro dessa contestação, inclusive a reconvenção, né, que é o contra-ataque do réu, também vai ser tudo dentro da contestação. Depois disso, fomos, então, para as providências preliminares de saneamento. E aí falamos sobre ônus da prova, distribuição dinâmica do ônus da prova, fase de saneamento em si, né, todo esse questionamento, né, decisão parcial de mérito. E programado para o segundo semestre estaria, então, teoria geral da prova. Teoria geral da prova. E nós acabamos chegando no segundo semestre, adiantando um conteúdo, determinado conteúdo do segundo semestre, ainda no primeiro semestre, né? Nós acabamos adiantando, por exemplo, produção antecipada de prova. Produção antecipada de prova que abriria esse nosso segundo semestre. Teoria geral da prova, né? As provas, né? A teoria geral da prova, ali falando sobre produção antecipada, sobre a questão das provas, ali depois do saneamento, da decisão de saneamento, nós acabamos falando ainda no primeiro semestre. E aí, dentro desse cronograma do procedimento comum, passada essa parte de teoria geral da prova, passada essa parte de produção antecipada da prova, e aí sobre produção antecipada da prova, né, nós fizemos uma live com o professor Alexandre Câmara sobre o assunto, em que ele abordou todos os pontos relacionados a esse procedimento, que é um procedimento reformulado neste código. Passada essa parte, então, é importante que nós falemos sobre as provas em espécie. O que são as provas em espécie? São aquelas modalidades de provas previstas para o CPC. Então, quais são as provas que poderão ser produzidas, quais são as espécies de provas que poderão ser produzidas no processo, né? E a aula de hoje é uma aula para a gente analisar cada tipo de prova prevista no CPC, né? Você tem um rol ali de provas que estão previstas no CPC e nós vamos analisar
essas provas, e aí falar um pouco sobre a particularidade de cada uma delas. Não é um tema muito complicado, tá? Não é um tema muito complicado, até porque isso é tratado mais em texto de lei, mas é de suma importância porque tem uma incidência muito grande na prova da OAB, justamente pelo fato, principalmente em primeira fase, justamente pelo fato de que, por ser um tema que envolve muito texto de lei, a FGV acaba cobrando bastante esse assunto, né? E também porque vocês precisam conhecer quais são as modalidades de provas que podem ser produzidas dentro de um processo, correto? Depois disso, nós passamos para uma nova fase. Nós estamos aqui na fase de saneamento ainda. Então, é dentro da fase de saneamento que você vai produzir a prova. Produzida todas as provas possíveis e necessárias para aquele caso concreto, você vai passar para uma outra fase, né? Que é chamada de fase instrutória, que é o que nós vamos estudar daqui para frente, depois dessa aula de provas em espécie. Vamos falar sobre fase instrutória, nós vamos falar sobre a audiência de instrução e julgamento, quais são as regras da audiência de instrução e julgamento, o que acontece numa audiência de instrução e julgamento, tá? E aí falar sobre o último ato das partes em primeira instância, que são as alegações finais dentro do processo civil. Depois, passamos, então, para uma nova fase, que é a fase de sentença. Sentença, nós vamos analisar as modalidades, os tipos de sentença, as regras da sentença, e vamos falar também sobre coisa julgada, tá? Coisa julgada. Depois disso, falaremos também, para encerrar o ano, sobre tutela de urgência, tá? Tutela de urgência. Que está prevista ali no artigo 300 do CPC. Na verdade, eu estou propondo a reformulação da ementa para que a tutela de urgência seja colocada dentro ali do plano de ensino. Ela não está no plano de ensino do jeito que eu gostaria, né? A tutela de urgência tem que ser tratada depois da petição inicial, porque, em regra, quando você pede uma tutela de urgência, você pede na petição inicial. Então, de forma coerente, seria o correto estudar a tutela de urgência depois da petição inicial. Mas, enfim, estamos seguindo aí esse cronograma e a gente vai finalizar o ano falando de tutela de urgência e tutela de evidência. Beleza? Então, esse é o nosso cronograma até o final do semestre, ali, terceira e quarta NPC. Bom, vamos falar sobre provas em espécie, né? Então, o código traz um rol de provas previstas, né? E a primeira dessas provas, deixa eu colocar aqui no material, esse material, inclusive, já está no Google Classroom, tá? Então, quem quiser já pode baixar esse material no sala de aula nova, que está aí à disposição dos senhores, beleza? Bom, vamos lá. Primeiro tipo de prova existente, ata notarial. Tá? A ata notarial, eu já comentei sobre essa modalidade de prova em sala de aula, né? É um meio de prova que ficou mais consolidado com esse código. E, basicamente, e aí, muitos dos tipos de prova, eles vão acabar se confundindo, tá, pessoal? Não se assustem, né? Se eu falar a mesma coisa em determinadas provas diferentes. Por exemplo, prova documental, prova eletrônica, né? Documento eletrônico e ata notarial. Tudo isso é prova documental, tá? E a ata notarial nada mais é do que um documento produzido no cartório. Documento produzido no cartório. Então, é um meio de prova vocacionado a documentar um fato. E aí utiliza-se um instrumento notarial para descrever e atestar esse fato, fazendo prova em relação a ele sem a necessidade de atuação judicial. Por que não tem a necessidade de atuação judicial? Porque o tabelião, o notário, o oficial dos cartórios, eles possuem fé pública, tá?
Então, ele vai atestar que aquele documento, ele é um documento verdadeiro. E esse atestamento do tabelião vai valorar, vai tornar aquele documento um documento com valor probante, tá? Então, imaginemos uma situação, e isso eu já falei muito em sala de aula e vou continuar repetindo. Por exemplo, né, vamos usar alguns exemplos para poder ficar mais claro para vocês. Se eu tenho um print de WhatsApp, eu tenho um print de Facebook, de Twitter, de Instagram. Imagine que nesse print você tem ali uma ofensa, né, à honra subjetiva ou objetiva de determinada pessoa. E a partir dessa ofensa, você vai buscar a reparação moral em juízo. Esse print em si, ele não tem valor de prova, tá? Por que ele não tem valor de prova? Uma prova robusta, não tem valor de prova robusta. Porque ele pode ser facilmente alterado, né? Muitas pessoas me falaram, né? Eu nunca vi, mas alguns colegas já me falaram que, por exemplo, no WhatsApp, você tem aplicativos em que você pode forjar conversas, tá? Você pode forjar conversas e aí aquilo ali seria um print para você utilizar como meio de prova, tá? Se eu sou advogado de uma determinada pessoa e a parte adversa a esse meu cliente apresenta um print de WhatsApp ou um print de Facebook ou um print de qualquer rede social e não estiver, né, sob o manto de uma ata notarial, eu vou impugnar isso dizendo que isso não tem valor probatório. Por quê? Porque o print pode ser alterado. E aí, senhores, nesse ponto, além dessa possibilidade de ofensa moral, você também pode utilizar prints, por exemplo, para cobrança de dívidas, tá? Então, na cobrança, imagine que uma pessoa lhe deve. A dívida é uma dívida verbal, então um negócio jurídico verbal, que é a regra no sistema de negócios jurídicos brasileiros. Você tem um negócio jurídico verbal e você não tem um documento que comprove aquela dívida. Mas você tem uma conversa de WhatsApp, por exemplo, fazendo a cobrança daquele valor e a outra parte dizendo, olha, eu não tenho esse valor, ou então eu vou te pagar daqui a 30 dias. Isso, em tese, comprova a dívida. Mas o simples print não tem o valor de prova necessário. O que você tem que fazer para tornar aquele print uma prova que nós chamamos no direito de prova incontroversa ou robusteza da prova? Você tem que fazer uma ata notarial. Então, você vai ao cartório, né? Você tem a conversa de WhatsApp, você vai no cartório, aí você leva o celular lá para o tabelião. É bem simples, tá, professor? É bem simples. O tabelião, e é sempre o tabelião, tá? Não é o funcionário do cartório. O funcionário do cartório vai levar o celular até o tabelião, ou você pode imprimir os prints, mas você tem que levar o celular. Aí você tem aqui uma conversa de WhatsApp. Aí, o que o tabelião vai fazer? O tabelião vai olhar a conversa, tá? Ele vai acessar a sua conversa. Obviamente que, para você fazer uma ata notarial de uma conversa de WhatsApp, somente é possível você fazer a ata notarial de toda a conversa. Então, você não pode pegar só uma parte da conversa. Só é possível a ata notarial do todo, tá? De todo o documento que você está querendo atestar que se trata de um documento verdadeiro. Então, dentro desse sistema, o tabelião confere, ele vai clicar lá no nome da pessoa, ele vai ver o número de telefone, para ver se o número de telefone bate com o que você está falando, para ver se é aquele telefone mesmo, vai olhar ali as conversas, aí ele vai dizer, ok, eu atesto que essa conversa é uma conversa que realmente existiu. Aí ele vai pegar o print, né? Ou se você não tiver levado o print impresso, você vai passar esses prints, né? Essa conversa para alguém do cartório, essa pessoa vai imprimir, vai fazer um documento, o tabelião assina o documento atestando que aquele documento é verdadeiro, tá? E aí, a partir disso,
você tem uma prova incontrovérsia em suas mãos. Uma prova que não cabe questionamento sobre a veracidade. Por que não cabe questionamento sobre a veracidade? Porque o tabelião deu fé pública para aquele documento, tá? Então é isso que quer dizer a ata notarial, tá? Ela vai servir para que você transforme aquele documento num documento verdadeiro. Vamos ver aqui, temos algumas perguntas. Esse negócio dos prints, então, contraria aquele negócio de dizer que uma prova não vale mais que a outra. Na verdade, não é nem isso, é porque o print não é prova. Então, não tem como você fazer o balanceamento de uma prova entre outras. É lógico que o juiz, quando ele vai analisar, ele vai dar valor à prova. Não é correto você dizer que uma prova, que as provas são iguais, que elas têm a mesma carga. Não existe isso. O juiz determina qual é a carga probatória. Então, você pode ter 5 testemunhas falando uma coisa, 2 testemunhas falando outra, e o juiz levar em consideração apenas o que essas 2 testemunhas estão falando. Então, depende muito do caso concreto. Existe alguma diferença na Justiça do Trabalho? Existe. Na Justiça do Trabalho também tem que ter ata notarial. O que acontece é o seguinte, os advogados não costumam fazer isso. Tá? Os advogados não costumam impugnar esses documentos, esses prints que são apresentados. E aí o juiz também, muitas vezes, deixa passar batido. Outra observação aqui, eu posso muito bem comprar um chip ali, pegar uma foto da pessoa e fazer o WhatsApp fake. Ou posso fazer isso com o número registrado no nome de outra pessoa. E aí? Duvido que o tabelião vai saber disso. Sim, o tabelião pode até não saber. Ele vai dizer, vejam bem, olha só, eu tenho uma conversa com uma pessoa. Eu tenho o número dessa conversa. Eu tenho a foto dessa conversa. Ok. O tabelião vai dizer, olha, aparentemente, pelo que eu vi, essa conversa é verdadeira. Aí a parte que vai dizer, a outra parte vai dizer, olha, esse número não é meu. Aí você vai pedir uma perícia, aí é outra prova, tá? É uma outra prova. Só, esse número não é meu, esse número que consta na ata notarial não é meu, tá? O número está registrado em nome de outra pessoa, e você pode solicitar informações da operadora, beleza? Então, é simples de resolver isso. É lógico que, se você foge uma conversa com um outro chip, mas com os dados daquela pessoa, o número não vai corresponder ao número registrado no nome daquela pessoa, certo? Então, teria essa situação. É lógico, pessoal, que nós vamos analisar hoje todas as formas de prova. Então, dentro de um processo, você pode ter um processo que tenha todas essas formas de prova. E aí o juiz, na análise do caso concreto, ele vai analisar, vai ponderar e vai ver qual é a prova mais coerente ali para aquele caso. Sim, professor. Então, nessa situação que eu falei, vamos supor que um cara, eu xingo outro cara assim, aí eu tô usando o número da minha tia que mora não sei aonde. Aí o maluco tem lá a minha foto, tudo, o maluco vai lá na justiça, aí eu falo assim, rapaz, esse número nem tá registrado no meu nome, colocaram minha foto aí e tal, e aí eu posso reverter contra ele, né? Dizer que ele tá me acusando de um crime, e aí reverte, né? Eu que viro o autor. Pode acontecer isso? Nesse De sentido também que eu falei. de crime e que a gente está falando aqui de processo civil, né? Aí você está falando de um Também, crime, injúria, né, difamação, enfim, os crimes contra a honra ali. Pode acontecer. E aí a pessoa que tem o número registrado que vai ter que se explicar, né? Aí essa pessoa vai vir ao juiz, o juiz vai convocar, essa pessoa vai ter que se explicar, né? Por que tem um número que está registrado no nome dela que está mandando mensagem. O tabelião adquirir essa capacidade de perícia como? Existe um preparo, porque o ateste de veracidade é importante para validar a prova. Pergunta interessante aqui da Ana Luísa. Olha, na verdade, ele não tem capacidade de perícia. Né? Qual é o lance? Ele vai pegar o celular, assim como eu posso pegar o celular de alguém, abrir o WhatsApp, aí eu olho a conversa, aperto aqui, vejo o número, e eu vejo que essa conversa é uma conversa que de fato existiu. O tabelião ele não vai dizer, olha, ele foi xingado mesmo. O tabelião vai dizer, olha, essa conversa existiu. Agora, se foi a pessoa que mandou, aí vai ser conforme o conjunto probatório do processo, tá?
O que eu falo é o seguinte, a ata notarial ela tem essa importância justamente pelo fato de que ela vai tornar um print com valor de prova, tá bom? O próximo, e aí passamos então à ata notarial, você tem um depoimento pessoal. O que é o depoimento pessoal? Você tem na relação processual autor e réu. Autor e réu. Esses camaradas, em sede de audiência de instrução e julgamento, eles vão dar depoimento pessoal deles, tá? Então, é a prova oral produzida por uma das partes a respeito de fato relevante para a causa. Ela pode ser requerida pela parte contrária, tá? Geralmente, quando você coloca lá o pedido de audiência de instrução e julgamento, na fase de saneamento, você vai pedir para ouvir a outra parte, para ouvir o réu. Mas, normalmente, é feita pelo juiz, né? O juiz vai convocar as partes para audiência para ouvir o depoimento pessoal delas, depoimento pessoal de autor e réu, tá? Então, a fonte da prova aqui é a própria parte, incluindo-se aí os litisconsortes ulteriores, que vêm depois do processo em virtude de intervenção de terceiro. Esse tipo de prova pode ser utilizado nos processos de reconhecimento de união estável. Os processos de família é onde você mais tem esse negócio de print, tá? Se você está falando ainda sobre ata notarial, Mila, eu não estou conseguindo. É depoimento pessoal ou é ata notarial? Tá? Essa pergunta é sobre ata notarial ou sobre depoimento pessoal? Especifica aí para mim. Ata notarial, beleza. Nos processos de família é o que mais acontece, né? Eu advogo em alguns processos de família, aí você tem aquela acusação de que a mãe, né, tá praticando ali. Isso eu acho que eu neguei aqui sem querer. Valida. Tá? Então, quando você tem aquela acusação de fugiu o nome agora. Alienação parental, quando você tem acusação de alienação parental, geralmente essa alienação parental ela é feita por WhatsApp, né? Então, no WhatsApp você tem ali as conversas, né? É muito comum, por exemplo, a comprovação de uma alienação parental quando o filho conversa com o pai pelo WhatsApp. E aí o filho fala coisas que, com certeza, quem colocou na cabeça dele foi o outro genitor, né? E aí é muito fácil de você manipular isso. E aí é importante a ata notarial, tá? Só um momento. Ah, tá. Em caso de pedido de pensão, sim, pois é. Pedido de pensão também, né? O Michel perguntou assim, se valida provas. Valida, né? Assim, uma fotografia, por exemplo, um vídeo, é mais complicado, né? Um vídeo é mais complicado do tabelião falar que aquilo é verdadeiro. Por quê? Porque aí você tem que passar por um outro tipo de prova, que não é o caso da ata notarial. Por exemplo, um vídeo ou uma foto em que você tem uma montagem nessa foto, não é o tabelião que vai dizer, porque ele não tem conhecimento técnico para isso. Aí é perícia. É outra modalidade de prova. Beleza? Bom, então, no caso do depoimento pessoal, as próprias partes vão falar ali o que lhes convém, tá? E o depoimento da parte, né, o depoimento pessoal das partes, também é levado em consideração, obviamente, tá? Também é levado em consideração. Uma vez admitida esse meio de prova de depoimento pessoal, incumbe a parte comparecer em juízo, respondendo ao que for lhe for interrogado, tá? A lição tradicional é de que o depoimento pessoal serve para obter confissão expressa da parte. Então, o depoimento pessoal, uma das funções dele é tentar obter a confissão da parte. Confissão é outro meio de prova que nós vamos estudar a seguir.
Mas esse depoimento pessoal, você pode dizer, professor, mas espera aí. Se eu sou autor, estou acusando, né? Estou cobrando, estou tentando uma obrigação de fazer, eu, autor, vou falar a minha versão. Sim, mas o juiz quer saber, ele quer ouvir da boca do autor a versão dele. Que pode ser, inclusive, diferente da versão que está na petição inicial. Então, isso é muito comum acontecer, né? Você faz uma petição inicial com base no que o autor te fala, você, enquanto advogado do autor, faz a petição inicial, parte dos fatos, ali a história, certo? E quando chega na audiência de instrução e julgamento, no depoimento pessoal, a história é totalmente diferente daquela que está na petição inicial. Então, isso pode acontecer também, assim como o réu. O réu conta a história para o advogado, né? Ele faz a contestação em cima dessa história, chega lá, na hora, o juiz vai ouvir o depoimento pessoal dela e percebe que está diferente daquilo que foi contestado. Autenticação de documento e reconhecimento de firma. É a mesma coisa que essa tal ata notarial, porque o cara coloca um selinho azul e tal, né? Primeiro que o selinho não é azul, tá, Michel? Depende do cartório. Tem cartório que o selo é verde, tá? Segundo, autenticação é uma coisa, reconhecimento de firma é outra, e ata notarial é outra. A ata notarial é um documento, tá, pessoal? É um documento. Deixa eu... É porque eu não tenho nenhuma aqui agora. Deixa eu verificar aqui. Deixa eu ver aqui se eu tenho alguma aqui, tá? Aqui. Pronto. Vejam só. Vou ver se eu... Vamos... Abram a minha câmera aí. Tá? Abram a minha câmera aí. Vou assustar vocês, não. Calma. Olha só. Vou mostrar aqui uma ata notarial para vocês, tá? Ela é feita por escritura pública. Então, ela é formalizada por uma escritura pública. Vejam só. Dá para ler aí ou está ao contrário? Porque para mim aqui está aparecendo ao contrário. Dá para ler, dá para ler. Tá, olha só. Aqui é a escritura pública, tá? Olha só. Ata notarial. Por que eu pedi para esse cliente fazer uma ata notarial? Ele tem várias máquinas que estão à venda no OLX. Essas máquinas que estão à venda na OLX são pertencentes dele, né? Ele é o dono. E aí ele fez um negócio com uma determinada pessoa. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco aqui os prints. Ele fez um negócio, né? Vendeu lá era uma madeireira. Ele vendeu a madeireira e vendeu todas as máquinas dessa madeireira por R$1 milhão. Só que o cara que comprou esse imóvel e as máquinas não pagou. E aí nós ajuizamos uma ação. E aí ele colocou as máquinas para vender na OLX. Para vender. Eu, já me adiantando, disse o seguinte, olha, para você mostrar que esse anúncio da OLX, ele é verdadeiro e ele foi anunciado por essa pessoa, você tem que fazer uma ata notarial. Então, aqui, nessa parte, não sei se vocês estão conseguindo ver, nessa parte aqui, o tabelião, ele fala, né, que existe aqui o link, ó. Deixa eu... Aqui o link, ó. Tá conseguindo ver aí? Tá dando para ver. Ó, aí ele fala imagem 1, imagem 2. Vou mostrar para vocês como é que fica na prática. Aqui, ó. Ó, tá aqui o anúncio. Tá aqui o anúncio, ó. R$100 mil a máquina. Tá aqui o outro anúncio. Mais R$100 mil. Outra máquina. Olha o outro anúncio. Mais R$100 mil. De outra máquina. Outros bens. Outra máquina. R$100 mil. Ó. Passando aqui as páginas. Outro anúncio. Outro anúncio. E aqui no final, o restante, né?
Aqui o tabelião. E aí você tem, então, verde, ó, Michel. Nem sempre é azul, não, tá? A ata notarial é feita por meio de uma escritura pública. Deixa eu falar para vocês aqui quanto que foi isso aqui. Brincadeira. Essa ata notarial, ela custou R$ 81,50. Tá? Aqui, ó, para vocês verem. Ó, R$ 81,50. Tá? Essa ata notarial, já pode tirar aí da minha cara, para vocês não se assustarem. Essa ata notarial, ela, então, vai mostrar para o juiz que esse anúncio ele existe, de fato. Que não é uma montagem, tá? Que não é uma montagem. E que as máquinas são do cara. A endereço é no lugar onde ele tinha essa madeireira, enfim. Certo? Então, voltando aqui ao depoimento pessoal. Deixa eu botar no chat aqui, porque o pessoal está tirando dúvidas. Então, esses 3 valores diferentes para a prova, para abarcar como a prova só vale essa tal ata notarial, outras 2 não, depende da situação. O reconhecimento de firma não tem nada a ver. Você está atestando, uma assinatura. Aqui eu estou falando de documento. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Pelo menos em tese. Ok? Passada essa parte de depoimento pessoal, nós vamos para a confissão. Não pagou nem o toner, barato demais. Pois é, não é caro. Pelo menos na minha opinião, não. Né? Porque aí você... Vejam bem, vamos pensar como advogado, vamos pensar como jurista. Você ganha tempo e tira a possibilidade da outra parte discutir o valor probatório daquele documento. Tira a possibilidade da outra parte dizer isso é falso. Né? Isso nunca aconteceu. Pelo menos em tese você pode tirar esse peso aí das costas e ganhar um bom tempo no processo. Confissão. O que é confissão, pessoal? O que é uma confissão? Confessar é você dizer que, de fato, praticou aquela conduta, de fato, você é devedor, de fato, você estava naquele local, naquele dia exato, enfim. Confissão serve ali para o processo civil, serve para a justiça do processo do trabalho, serve para o processo penal, tá? Mas, assim como no processo penal, no processo civil, a confissão ela não tem um valor absoluto de prova, tá? Vamos ver um pouco sobre a confissão. A confissão se dá quando a parte reconhece como verdade um fato relevante à causa e prejudicial aos seus interesses, tá? Então, sempre a confissão é prejudicial aos seus próprios interesses, beleza? Mais uma vez, tu disse que a outra parte pode pedir uma perícia de que tua prova é falsa. Sim, sim. Se eu tenho uma prova e eu tenho dúvidas sobre a veracidade daquela prova, eu posso pedir perícia, se for caso de perícia. Fiz isso. Entrei com uma ação com pedido de tutela provisória cautelar, tá? Tutela provisória cautelar. Nós vamos estudar isso no final do ano, mas a tutela provisória cautelar bloqueia os bens e não permite que a pessoa se desfaça dele enquanto durar o processo. Beleza? Bom, ainda sobre confissão, vamos lá. Confissão não implica, e agora, pessoal, importantíssimo, tá? Importantíssimo. A confissão não implica julgamento desfavorável, pois não se confunde com renúncia do direito ou com reconhecimento do pedido, tá? Vou dar um exemplo. Vocês vão ver que confissão não é a mesma coisa que você renunciar ao direito ou que você reconhece o pedido da outra parte. Imagine o seguinte, eu chego para o Miller e falo, Miller, você é um vagabundo. Miller, você é um vagabundo.
Imagina que eu falo isso. Miller, você é um vagabundo. Aí o Miller vem e me processa por danos morais. Por quê? Porque eu ofendi um direito da personalidade do Miller. Eu chamando ele de vagabundo, eu estou ofendendo a sua honra subjetiva. Nem honra tem, né, o Miller. O Miller não tem honra. Mas imaginemos que ele ache que tem honra. E aí ele vem e diz, olha, eu estou processando o Marcos, eu quero reparação por danos morais, porque ele me chamou de vagabundo. Ele me chamou de vagabundo, então eu quero danos morais. Aí, eu, Marcos, posso chegar na audiência, depoimento pessoal, e a partir do meu depoimento pessoal, eu posso dizer o seguinte: é verdade. Eu chamei o Miller de vagabundo, sim. Eu confesso que eu chamei o Miller de vagabundo. Isso não significa que eu estou reconhecendo o pedido de dano moral. Entenderam a situação aqui? Eu posso confessar, eu posso dizer, olha, eu chamei o Miller de vagabundo, sim. Mas não significa que eu estou reconhecendo o pedido de dano moral ou renunciando ao meu direito, tá? Então eu confessei. Chamei o Miller de vagabundo. Mas eu não reconheço o pedido de dano moral. Inclusive, eu posso confessar. O juiz pode pegar o processo e falar, não, mas isso é mero aborrecimento. Isso é mero aborrecimento, não é causa de dano moral. Então, a confissão não vai implicar automaticamente, vejam bem, não implica automaticamente um julgamento desfavorável para aquele que confessa. Nem sempre a confissão vai te gerar um julgamento desfavorável. Depende muito do acervo probatório que gira em torno do processo, tá? Então, a confissão em si própria, ela não é motivo suficiente para um julgamento desfavorável. Eu posso, por exemplo, dizer, olha, eu chamei o Miller de vagabundo porque ele é realmente um vagabundo. Ou eu posso dizer, eu chamei mesmo o Miller de vagabundo, mas era com um ânimo jocande, né? Era em tom de brincadeira. Então, não existe o dolo e nem o nexo de causalidade aqui que vai ensejar reparação por danos morais. Então, a confissão se dá em relação aos fatos admitidos, arcando a parte com as consequências jurídicas do acertamento do fato no processo. Entre outros termos, o magistrado não está vinculado à confissão. Beleza? Tranquilo? Me deem um feedback aí no chat. Não, confissão não é o mesmo que delação, tá? Confissão, eu estou confessando algo que eu falei ou que fiz. Delação, eu estou provando, eu estou falando que aquele fato aconteceu e eu estou delatando, ou seja, eu sou um X9. Eu estou falando quem mais participou daquela situação. A delação, ela não é tão comum no processo civil, tá? Pode acontecer, por exemplo, e aí o professor Fred Didier defende que cabe delação premiada nos processos de improbidade administrativa. Processo de improbidade administrativa que não é um processo penal, né? Mas a delação é mais comum no processo penal, tá? Às vezes, você é um participante daquele crime e aí você vai ter uma benesse por meio de uma delação premiada para entregar todo o esquema. E aí você tem uma vantagem ali, né? Um benefício concedido pela própria lei. Beleza? Então não é a mesma coisa. Ok, posso avançar? Tá todo mundo tranquilo? Eu preciso do feedback no chat para a gente poder avançar, tá? Tá indo muito rápido. Vocês acharem que tá indo muito rápido? Não tem problema. Pessoal, sobre chamada, tá? Você já sabe como é que funciona comigo, né? Desde o ano passado a gente está junto, eu sempre flexibilizei essa chamada. No primeiro semestre nós fizemos nossas aulas pelo Instagram, né? Depois eu gravei, disponibilizei no Classroom, não fiz chamada e não vou fazer chamada também, tá? O que eu peço a vocês, senhores, é o seguinte,
nós recebemos a recomendação de fazer chamada, tá? Então, é uma recomendação, na verdade, não é nem uma recomendação, tá? É uma imposição que nós façamos chamada. O problema é o seguinte, né? Alguns professores vão fazer chamada, outros, eu, por exemplo, não vou fazer. Mas por que eu não vou fazer? Porque eu já não fazia, né? Fazia no presencial, mas era flexível e não fiz no primeiro semestre. Tá? Então, por que eu não estou fazendo? Porque eu estou desobedecendo, e essa porra está sendo gravada, né? Foda. Se forem assistir isso aqui, eu estou fodido. Mas eu estou desobedecendo as ordens, como eu sempre fiz nos últimos 6 anos, ok? Mas eu tenho costa larga para desobedecer a ordem dos meus chefes. Eu sempre fiz isso, sempre fiz isso. Então, procurem não criar confusão nesse segundo semestre para os professores que estão fazendo chamada. Por quê? Aí você pode falar, mas o professor Marcos não faz chamada, por que você está fazendo? Não, não façam isso, tá? Porque aí você causa um problema, né? Causa um problema para o colega. Eu posso chegar lá, chutar a porta e falar, não vou fazer chamada e ponto final. Tem colegas que não, tá? E também, para mim, não importa, né? Então, os caras já sabem como eu sou e não adianta que eu não vou mudar, tá? Então, quem não quiser assistir, ou quiser assistir depois, ou simplesmente não assistir e só fazer a prova, beleza, eu vou achar ótimo, né? Quanto menos pessoas tiver aqui e elas estiverem interessadas, ok. Quem não tiver afim, tá tranquilo, não vou fazer chamada, nunca cobrei isso, não vai ser agora, beleza? É mais barato fazer perícia antes de entrar com o processo, se antecipando para o cara que disser que a prova é falsa. Falamos sobre isso, né, na produção antecipada de prova, né? Em tese, a produção antecipada de prova vai fazer você ganhar muitos meses, talvez até anos no seu processo futuro. Então, ela é, assim, mais barata, acho que talvez sim pelo tempo, porque hoje tempo é dinheiro, né? Tempo é dinheiro. Mas, fora isso, o valor da perícia vai ser o mesmo, tá? O valor da perícia vai ser o mesmo. Vamos avançar aqui, então. Próxima modalidade de prova é a chamada exibição de documento ou coisa, tá? Exibição de documento ou coisa. Por que eu falo que meses ou anos, Michel? Porque quando eu já tenho uma prova pré-constituída, quando eu vou para o processo principal, eu não vou perder tempo produzindo aquela prova novamente. E o processo de produção antecipada de prova, ele é muito mais célere, né? Porque o cerne da questão é só produzir aquela prova, tá? Então é por isso que eu ganho meses, anos, às vezes. Exibição de documento ou coisa. Vamos lá. Exibição de documento ou coisa é regulada como meio de prova produzido quando se pretende provar uma alegação de fato com base em documento ou coisa em posse de parte adversa ou terceiro, tá? Então, contrato, né, pessoal? Contrato. Muito comum isso eu não digo nem no direito do consumidor, porque no direito do consumidor você tem a inversão do ônus da prova, e aí o juiz obriga o réu a apresentar o documento em juízo. Mas imagine uma relação obrigacional de direito civil, de direito privado, que não envolva o direito do consumidor. E aquele documento que você julga imprescindível para poder provar aquilo que você está falando, você vai precisar, então, fazer esse pedido de exibição de documento. Aí aqui o ponto é o seguinte, nós temos 2 formas de fazer esse pedido. A primeira forma é através de um incidente processual, tá? Incidente processual. A outra forma é através de um processo incidental. E eu preciso dizer qual é a diferença entre incidente processual e processo incidental. O incidente processual, senhores, imagine que o processo existe. Imagine que eu estou aqui processando Miller. Ok? Estou processando Miller sobre um contrato. Esse contrato está de posse do Miller. Então, eu estou questionando uma cláusula que eu sei que existe nesse contrato. Mas esse contrato não está comigo. Então, eu dentro desse processo, eu vou abrir um incidente processual. E o que é um incidente processual? Você tem o processo principal tramitando, e aí você faz um pedido. Esse pedido ele vai ser um pedido em apartado, tá?
ele vai ser distribuído por dependência. Ele não vai fazer parte do processo principal. Acho que já expliquei isso para vocês uma vez, né? Acho que já expliquei isso para vocês uma vez, quando eu dei aquele exemplo do processo principal, o incidente processual. Então, você tem, deixa eu pegar aqui 2 livros, de novo esse exemplo, né? Mas é importante. Você tem aqui, ó, o primeiro livro, o livro de cima é o processo principal, e o livro de baixo é o incidente processual que está por dependência. Nesse incidente processual, você tem uma espécie de petição inicial, tá? Você tem uma espécie de petição inicial, e nessa petição inicial, você vai pedir que o réu apresente aquele documento. Por quê? Porque esse documento vai servir para comprovar aquilo que você está falando. Então, recapitulando, vou explicar novamente, tá? Tem um processo. Vou começar do começo, né? Perdoem a redundância. Do começo. Entrei com ação contra o Miller. Aí eu falo, olha, existe uma cláusula no nosso contrato que o Miller vai ter que me pagar uma multa de 20% se ele não fizer o serviço que eu contratei ele para fazer no prazo determinado. Ok. É feita a audiência de conciliação, não tem acordo. Contestação. Miller vem e diz, olha, não existe essa cláusula no contrato. Mas eu não apresentei o contrato. Aí, quando chega na fase de saneamento, que é a fase da produção de prova, o juiz vai perguntar o seguinte, vocês lembram disso, né? A gente estava falando de teoria geral da prova, né? A gente estava falando sobre teoria geral da prova, o juiz vai dizer, intime-se as partes para dizer quais são as provas que pretendem produzir. Nesse despacho, depois desse despacho, aí sim eu vou poder fazer um pedido de exibição de documentos. Só que esse pedido não é feito no processo principal. Cuidado, tá, pessoal? Porque eu tentei fazer o slide mais sucinto possível, tá? Um slide mais só, né, com informações bem básicas. O que vai complementar aí o estudo de vocês é o que a gente está falando na aula. E isso foi proposital, tá? Para evitar que o material tenha muita informação, né? E aí vocês que estão aqui vão ser privilegiados na hora que eu fizer qualquer pergunta nesse sentido. Então, o incidente processual ele é manejado fora do processo principal. Então, você tem ali o processo principal tramitando, eu quero fazer um pedido de exibição de documento. Eu não vou fazer isso nesse processo principal. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma petição de exibição de documentos, vou informar que o Miller está de posse desse contrato e que esse contrato é fundamental para provar aquilo que eu estou alegando. E aí eu faço esse pedido. Eu vou protocolar o pedido, só que esse pedido vai ser distribuído por dependência, ou seja, ele vai ficar atrelado ao meu processo. Se for, né, vamos supor que o ESAG, né, hoje eu mostro sempre esse exemplo dos livros, né, o livro mais grosso, processo principal, o livro mais fino, o incidente processual, porque antigamente no processo físico era desse jeito, né? Eles eram entrelaçados por meio de barbante. Então o incidente processual, ele ficava colado com o processo principal por meio de um barbante, tá? Agora não, agora você tem o sistema do ESAG e aí dentro da tela inicial do processo você tem um link do processo do incidente processual, ok? E aí, dentro desse incidente, o juiz vai julgá-lo, condenar o réu a apresentar o documento. O réu apresenta o documento e esse documento é colocado no processo principal. Professor, por que é tão difícil, tão complicado e tão cheio de formalidades? O legislador que quis assim, tá? O legislador que quis assim. Ele quis, para evitar que você tenha um tumulto do processo principal, para que você não tumultue o processo principal, ele quis retirar esse incidente esse pedido do processo principal. Isso é tipo aqueles pedidos que um depende do outro, reconhecimento de paternidade e pensão, não provou que é pai e não tem pensão. Não, talvez sim, faz sentido, né? Só vou conseguir que o meu pedido seja reconhecido se eu tiver o contrato em mãos, tá? O que é o processo incidental? Processo incidental, você vai fazer um pedido de exibição de documentos. Você vai protocolar esse pedido, mas esse pedido não vai ser distribuído por dependência ao processo principal.
Por que ele é chamado de processo incidental? Porque você está indo contra um terceiro, que não tem nada a ver com aquele processo, tá? Não tem nada a ver com aquele processo, mas que ele está de posse de um documento ou uma coisa que serve para aquele processo que você está discutindo. Então, aqui você tem uma petição inicial e a exibição de coisa ou documento é uma petição inicial, tá? É um incidente processual, ou se for contra terceiro, é processo incidental. Você ajuiza essa ação contra o terceiro, explica a situação para o juiz, e o juiz condena o terceiro a apresentar o documento, ok? Então, essa é a diferença entre incidente processual e processo incidental. Incidente processual é um anexo do processo principal, ele é distribuído por dependência, e, neste caso específico, o documento ou coisa está de posse da parte contrária. São essas as diferenças. Processo incidental não é distribuído por dependência ao processo principal, é uma inicial que vai ser distribuída, e o documento ou coisa está de posse de terceiro. Por isso que é processo incidental. Você está ajuizando esse procedimento para poder, num processo principal, você ter apresentar esse documento no processo incidental para você utilizá-lo no processo principal. Até aqui tudo bem, pessoal? Não é tão fácil isso, hein? Não é tão fácil. Podemos avançar, a gente já está chegando no final, tá? O processo principal é suspenso durante o julgamento do incidente processual e do processo incidental? Em regra, não. Tá? Em regra, não. Em regra, não. É lógico que o juiz você não tem uma obrigatoriedade de suspensão do processo, ok? Por quê? Porque nós temos procedimentos especiais que são incidentes processuais e que suspendem o processo principal. Neste caso aqui, o juiz pode suspender o processo principal, dependendo da situação. Mas, geralmente, a exibição de coisa do documento, ela demora, o processo em si, demora um mês, 2 meses. Aí, se a parte se recusa a apresentar esse documento, o juiz pode, então, considerar verdadeiro aquele fato alegado pelo autor, tá? Ou pela pessoa que está alegando aquilo. Regiane, a explicação, inclusive, ficou... Isso, vocês vão precisar dos livros, tá, pessoal? Vocês vão precisar dos livros, porque esse novo tipo de slide, de material que eu estou preparando para vocês, é um material mais resumido, beleza? Prova documental, nosso próximo tipo de prova. Bom, a prova documental, aí, pessoal, a maioria das provas é documental, tá? Ata notarial é um documento, enfim, própria perícia é um documento, né, tá? A prova documental é o meio através do qual uma plataforma ou suporte material representativo da ocorrência de um fato, um documento, é levado ao processo. A prova documental é meio de prova. E o documento é a fonte da prova. Isso aqui é para efeito de prova, tá? Para efeito de avaliação, de prova da UAB, enfim, de concurso e etc. Não se trata somente de papel, mas de qualquer suporte ou instrumento que dê conta da ocorrência de um fato. Por exemplo, eu estou trabalhando num divórcio em que tem semoventes envolvidos, né? Tem gado envolvido. E aí a ex-esposa do meu cliente está vendendo os gados sem autorização dele. O que nós fizemos? Apresentamos as fotos, né, dos gados, né, mostrando que, enfim, a quantidade, né? Ele tirou uma foto ampla, assim, por um drone, e mostrou ali a quantidade. São poucos bois, dava para contar ali dentro. E aí ele fez um vídeo também, Luiz, tá? Ele fez um vídeo com o drone mostrando ali a quantidade de bois que estavam na fazenda. Então, isso também é prova documental, beleza? Aí nós temos que fazer uma diferença entre documento público e privado, né? Documento público é aquele emitido por ou com a participação de um sujeito que exerça a função pública. Ato notarial, né, pessoal? Ato notarial é um documento público.
seja produzida por uma autoridade pública ou constando a sua chancela. É um documento ali expedido por algum órgão público, enfim, qualquer documento expedido produzido por uma autoridade pública ou com a chancela dessa autoridade. Particular, o conceito é residual, tá, pessoal? Tudo que não for público, dentro daquele conceito de documento público, vai ser particular, né? Normalmente emitido pelos próprios sujeitos de forma unilateral ou bilateral. Se você está discutindo um contrato de direito civil, vai ser aí nesse sentido, tá? Documentos eletrônicos, né? Na verdade, aplica-se o mesmo regramento da prova documental, tá? São documentos, são provas documentais, diferenciando-se somente pela plataforma digitalizada, através da qual são produzidos, né? Então, geralmente, a prova documental ela vai ser também uma prova eletrônica, né? Por quê? Porque os nossos processos hoje, eles tramitam de forma eletrônica. Então, essa prova ela vai ser prova eletrônica. Um advogado tem possibilidade de usar cálculos como argumento de prova? Em que situação, Michel? Não entendi a tua pergunta. Não entendi a tua pergunta, não. Tem uma batida ou algo assim, aí a outra parte quer fazer alguma forma para dizer que aquilo ali é culpa dela, aí eu uso um cálculo para dizer que não teria aquele resultado, só teria aquele resultado se tivesse trafegando com a velocidade X ou Y, entendeu? Pode sim. Nesse caso, sim. Mas aí o juiz pode dizer, não, você não tem informação para usar isso, e eu posso dizer assim, não, eu passei no ensino médio e tal, entendeu? Esse tipo de coisa. Então, formação. Não, mas você está falando de velocidade? Tipo, velocidade de um carro, essas situações que eu posso usar um cálculo para dizer, olha, se ele não tivesse andando pelo certo, ele não teria tido esse resultado. Tipo assim, entendeu? Mas aí você tem a regulamentação, você consegue comprovar isso. É só ir lá e olhar o limite de velocidade daquela via. É simples. Mas em qualquer situação ele pode usar sem ser essa do carro também. O advogado tem autonomia. Ou ele precisa pegar um perito que... Não precisa. De cálculo, não. Aqui, por exemplo, no escritório, né, eu faço os cálculos. Eu faço os cálculos. Não usa contador, então? Não mesmo. Só se for uma situação muito específica para usar contador. Essa situação do gado tem como solicitar a quantidade que saiu da propriedade. Sim, né? Nós tivemos os GTAs, pegamos os GTAs e comprovamos que ela vendeu aí quase 200 cabeças de gado. Né? Inclusive, a audiência foi hoje e ela confessou que vendeu, de fato, esses gados e isso vai ser abatido aí depois. Beleza? Aí os documentos eletrônicos eles estão previstos nessas duas leis, tá? Então, toda a regulamentação de documento eletrônico está regulamentado por essas duas leis. Depois vocês deem uma olhada, tá? Nessas leis aí, de processo eletrônico, documento eletrônico, enfim. Prova testemunhal. Prova testemunhal será tema da nossa próxima aula. Beleza? Muito obrigado, senhores. Vamos encerrar conforme já está previsto aqui, para que a gente não se canse. Beleza? Já está lá, Ana. Já está lá, viu? Beleza? Prova testemunhal. Aí todo esse material já está disponível no Classroom. Tá bom? Beleza? Muito obrigado, Jesse. Obrigado mesmo. Que bom que você gostou. Vamos tentar fazer da melhor forma possível, tá bom? A aula que vem, a gente vai terminar essa parte das provas e aí eu já inicio a fase instrutória, né, para explicar para vocês como é uma audiência de instrução. Infelizmente, como a gente está em época de pandemia, melhor seria se estivéssemos, né, em aulas presenciais, a gente ia fazer uma audiência simulada
enfim. Mas, Deus quiser, ano que vem eu vou pedir licença para o professor de prática para a gente começar a praticar isso, né? Fazer uma audiência simulada, enfim. Tá bom? Muitíssimo obrigado. Até mais, senhores. Vou parar a gravação aqui. Ó, só a título de